Como se posicionar frente a um candidato, ou no caso não mais candidato, mas a um futuro presidente que já se mostrou como alguém que limita direitos humanos e que tira direitos de cidadãos brasileiros? Muito bom, né? Essa é o iniciante, né? Essa é nível iniciante. É só para esquentar. Tá. Bom dia a todos. Eu quero dizer que eu estou muito honrado em estar ao lado desses dois irmãos aqui. Só assim um pouquinho tímido, porque o meu próprio filho disse o seguinte: pai, barba é símbolo de sabedoria. Concordo. Aí eu virei para ele: mas papai não tem barba, não consegue crescer. Aí imediatamente, né, antenado com esses novos tempos, eu virei para ele e disse: mas eu me sinto uma pessoa barbada. A minha barba interior, né? Tá, nós cunhamos a ideologia de barba. Eu me sinto barbado por dentro, então, enfim. Ideologia de barba, né? Bom, a pergunta tem muitas camadas aqui, né? E eu creio que ela incorre em dois erros principais. Em primeiro lugar, não é absolutamente nada óbvio, ou nada claro, ou nada constatável que o futuro presidente irá retirar algum tipo de direito classificado como direito humano. E o que vem aí, o segundo equívoco da pergunta, é não explicar que categoria sem forma é essa, direitos humanos. Na verdade, o que muitos hoje chamam de direitos humanos nada mais é do que uma nova religião, conforme o bispo adiantou na sua palestra. Inclusive tem um livro que tem exatamente esse nome, é Uma Religião Sem Deus, Direitos Humanos, do autor, se eu não me engano, chamado Jean-Marc Berthold. Eu fiz uma postagem recentemente no Facebook recomendando esse livro. Então é preciso definir o que é esta categoria chamada direitos humanos. São direitos inerentes à humanidade em geral? Então, portanto, nós temos que nos reportar à Bíblia Sagrada, que nos dá esses direitos antes mesmo do governo do Estado. São o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade. E até onde me conste, nenhum desses direitos será sequer tocado pelo futuro presidente, até porque você não pode fazer isso por vedação constitucional. É uma impossibilidade jurídica. Então, que tipo de direitos são esses? São direitos relacionados a grupos identitários? Então aqui a gente já está numa outra camada da pergunta. E aí eu pergunto à pessoa que fez essa pergunta: que tipos de direitos os grupos identitários julgam ter que os demais grupos não ligados a esta identidade, qualquer que seja ela, não poderiam ter? Seria o direito a cotas universitárias em função da raça? Seria o direito de casar-se como homens e mulheres se casam, sendo homossexuais? Bom, esse tipo de direitos de uma parcela da humanidade, mas que são direitos atrelados à sua identidade, quer de gênero, quer de cor de pele, isso a gente precisa questionar, se são coisas legítimas, se são direitos dados a fim de corrigir determinadas distorções, ou se são frutos simplesmente de uma ideologia vitimista, corporativa, né, e que só reforçam preconceitos e, no fim das contas, creio eu, o esvaziamento do que essas pessoas, enquanto humanos, e não enquanto negros, homossexuais, ou mulheres, ou torcedores do Flamengo, são. Porque o que nos caracteriza é sermos humanos, imagem e semelhança de Deus. Então, nesse ponto, eu sou absolutamente favorável a uma completa revisão disso que é chamado, então, direitos relacionados aos vários grupos identitários, tá? Então, eu não creio que isso seja verdadeiro, né, como a pergunta talvez tenha sido direcionada. Não vai haver nenhuma... direitos trabalhistas. Tá, mas que direitos são esses? Você sabia que a nossa CLT
é quase uma cópia da Carta del Lavoro do governo de Benito Mussolini, um governo fascista, esse sim, fascista. Então, quando você quer mexer em direitos trabalhistas, você está caminhando no sentido contrário do fascismo e não sendo um fascista, sabe? Então, a gente precisa definir termos aqui, conforme eles são definidos historicamente, e não tratar de categorias sem forma, vazia, né, e apelativas, inclusive emocionalmente, porque, você é contra direitos humanos, puxa vida, né, quem sou eu para ser contra um negócio tão bonito quanto esse, né? Mas o que são esses direitos? Como eles surgiram historicamente, a quem eles servem, e como é que você os classifica? E aí, né, remeto então ao corpo da minha resposta, é isso. Uma das coisas que essa pergunta suscita é que nós temos que voltar a estudar e ler livros bons, porque nós somos presos a categorias que são formadas por aclamação popular, mas que muitas vezes são fundadas sobre mentiras, ou sobre impressões que não passam de propaganda. Volto a dizer, o mal do nosso século é uma população formada não pelo estudo, não pela leitura e não pelo discurso racional, mas por propaganda. E propaganda convence, mas propaganda não instrui ninguém. Então, muitos argumentos são argumentos falsos, são argumentos infundados. Esse é um dos argumentos, assim como justiça social. É uma frase que disfarça uma série de iniciativas de opressão do Estado sobre a sociedade. Então, nós somos uma geração, gente, nós somos uma geração que tem que acordar e estudar. Está citando livros, temos que ler esses livros, temos que voltar a ler. Não podemos simplesmente recorrer ao que é dito por algum artista global no programa do Faustão, e usar essa frase como um argumento racional. Não é um argumento, é propaganda. Só teria que acrescentar não só a importância de saber definir termos, o que são ou quais são os direitos humanos em debate, mas é uma questão não só de definição, mas de autoridade. Quem tem autoridade para falar em nome da humanidade? Quem tem autoridade para definir quais serão os direitos humanos que devem ser defendidos, né, e os que devem ser revisados? Torna-se um debate sobre autoridade. Quem pode falar em nome de todos os povos, nações? Quem define isso? Quem arbitra isso? Isso vai nos voltar para um conflito de visão, de religião. A nossa autoridade é a palavra de Deus? E os que proclamam essa palavra? Ou é uma nova elite acadêmica, secularizada, ateísta, agindo por trás de órgãos internacionais como a ONU, a União Europeia? São eles que vão arbitrar agora quais são os novos direitos e quais são os antigos direitos. Interessante, muitos militantes em favor dos novos direitos humanos não respeitam o direito à vida, não lutam contra o aborto. Bem, se vamos falar sobre direitos humanos, vamos falar sobre o direito humano mais elementar, que é o direito à vida. Então vamos defender todos os direitos, inclusive dos não nascidos. Você quer lutar em prol dos direitos humanos? Lute contra o aborto, né? Vamos falar sobre o direito à inocência e integridade da criança. Então vamos lutar contra a ideologia de gênero. Então pergunte-se se quem fala em nome dos direitos humanos está falando dos direitos de todos os humanos ou só de alguns. Está falando com base em que autoridade? Da palavra de Deus, que nos garante o direito à vida, à propriedade particular, liberdade, ou um direito de uma parcela identitária ou minoritária, né, de toda a raça humana? Isso é importante. Eu me sinto muito honrado por estar ao lado de alguém de um grupo identitário dos que se sentem barbudos, mas ainda não tem. Você está aqui na cota, preenchendo a cota aqui do grupo. Deixa eu aproveitar, alguém me fez uma pergunta, acabou de me fazer uma pergunta aqui no intervalo, dizendo por que a Nova Vida se politizou de repente. Não foi isso que aconteceu. Primeiro, um grupo militante enorme de pessoas decidiram politizar a vida, coisas que nunca foram questões políticas, como
criação de filhos. Nunca foi uma questão política. O nosso direito de expressar a nossa fé aberta e publicamente nunca foi uma questão política. A nossa definição de casamento, a definição da família, do casamento, coisas simplesmente de fórum íntimo, de fórum familiar, de fórum da nossa comunidade, foram invadidos pelo Estado. O Estado violentamente interferiu na vida da igreja e na vida das famílias. Nós estamos simplesmente acordando e dizendo, peraí, numa sociedade ainda democrática, nós seríamos omissos se nós não tratássemos destes assuntos que estão sendo politizados e respondêssemos, não aceitamos que sejam politizados. Isto aqui é uma questão de fé, é uma questão de fé e prática cristã. Então, para nos defender, tivemos que nos defender no âmbito político, porque foi puxado para um campo onde não deveria estar. Então, nós fomos vítimas de uma invasão política sobre a nossa vida. Então, por isso que nós não estamos agora defendendo o PSL, ou o MDB, ou o Novo. Não é isso. Nós não estamos entrando em política partidária, mas nós estamos dizendo, certas coisas precisam ser defendidas e nós temos que nos informar, nós temos que nos armar mentalmente, porque você vê, essas palavras, não só houve uma invasão, como também este exército invasor redefiniu nossas palavras. Então, direitos humanos agora quer dizer algo que não quis dizer antigamente, não é? Então, nós estamos dizendo, não. Essas palavras têm significado histórico. Então, nós estamos defendendo o significado de palavras, mas eles estão tentando redefinir tudo para poder, porque quem redefine a linguagem acaba ganhando a batalha antes que o debate comece. Então, nós estamos dizendo, não. Justiça social, não é isso que vocês estão dizendo. Direitos humanos, não é isso que vocês estão dizendo. Eles estão dizendo, direitos humanos só se aplica à mulher que quer fazer o aborto. Nós dizemos, não, direitos humanos se aplica à criança que não tem voz para se defender. Isso também é um direito humano, que eles não dizem. Então, nós estamos sendo forçados a falar sobre questões políticas no sentido mais amplo, mais humano, mais social da palavra, não no sentido partidário. Então, nós não estamos nos voltando para a política partidária, mas estamos voltando sim para uma aplicação cívica da nossa fé, isso sim. Uma segunda pergunta, e peço desculpas se a gente não conseguir responder todas as perguntas, mas são muitas perguntas e eu estou tentando juntar as perguntas que têm temas parecidos, ok? Então, a próxima pergunta, pegando carona nessa questão de identidades de grupos, né? E já puxando outra pergunta que já fizeram. Como se posicionar quanto à aparente defesa dos mais pobres por parte da esquerda, enquanto a igreja conservadora é acusada como sendo alinhada a uma chamada direita capitalista? E nessa mesma vertente, podemos dizer que a Missão Integral é um movimento que tomou para si essa responsabilidade dos mais pobres. E como vocês se posicionam, como o cristão deve se posicionar quanto à Missão Integral, como lidar com ela e alguma dica prática de como argumentar contra ela dentro desse escopo de mais pobres, direita capitalista, conservadora. Eu sei que são 2, 3 perguntas enormes. Se puderem tecer alguns comentários sobre isso. Eu creio que nós não podemos fazer pouco da preocupação legítima de vários cristãos de alinhamento ideológico, progressista, esquerdista, né, com as camadas mais humildes, pobres, carentes e necessitadas no Brasil. O que nós devemos questionar é se as soluções ou as propostas da ala esquerdista progressista são as únicas opções ou as melhores soluções
para o problema da erradicação da miséria e da pobreza no Brasil e no mundo. Então, não, movimentos como a Teologia de Missão Integral, eles não detêm o monopólio das soluções e das propostas para aliviar o problema da miséria humana, né? E, diferente do que a pergunta pode parecer, né, responder, né, o capitalismo não é necessariamente inimigo da pobreza, muito pelo contrário. Historicamente, o capitalismo é a melhor solução para aliviar a pobreza nacional e mundial. Então, tem várias camadas dessa pergunta também. Mas não, a igreja não deve fazer pouco das profundas necessidades humanas, materiais, sociais, das camadas mais carentes no Brasil. A igreja não pode menosprezar a necessidade de uma atuação solidária, compassiva, misericordiosa com os mais necessitados, seguindo a ordem bíblica, que é a responsabilidade por cuidar dos carentes é primeiro da família, né? Quem não cuida da sua própria família é pior do que um descrente. A segunda responsabilidade é da igreja, ok? E somente depois é uma questão da comunidade, né? Então, não, a primeira responsabilidade pelos mais carentes não é do Estado, é a família, é a igreja, e somente em seguida a comunidade, primeiramente local, nossa instância municipal, e não estadual ou federal. Mas nós fomos convencidos por uma ideologia progressista de que o Estado deve ser o grande mediador dos conflitos sociais e o grande provedor de soluções para a miséria e a pobreza. Então acabamos delegando para o Estado aquilo que é a responsabilidade das famílias cristãs, das igrejas cristãs e das comunidades cristãs, principalmente locais. Então, não, o papel do Estado não é de resolver todas as mazelas sociais, é de deixar que a família, a igreja e as comunidades locais assumam esse protagonismo, esse primeiro lugar de socorro, de auxílio, né? De não intervir onde esses órgãos, esses entes deveriam agir, né? Então, não descreio, não estou convencido de que a direita conservadora ou cristãos conservadores estão menos preocupados com questões de pobreza, de miséria social, pelo menos não deveriam, biblicamente falando, e não estou convencido de que quem crê na eficiência do capitalismo é necessariamente inimigo dos pobres ou é alheio ao sofrimento dos pobres. Não creio assim, né? Dito tudo isso, por mais importante que seja a questão material, social, nós entendemos pelo Evangelho que alguém pode morrer rico, abastado, indo para o inferno. Então, é que a principal necessidade do ser humano é espiritual, né? Então, devemos primar como igreja pela pregação do Evangelho, a salvação de almas, que não está divorciado do cuidado com o físico, com o material, com o econômico, mas que há níveis, há uma hierarquia, há uma ordem para isso, né? Nós queremos ver vidas salvas e, se possível, socorridas também, né? A gente tem que tomar cuidado com as caricaturas, né? Essa caricatura do burguês capitalista malvadão que explora os seus empregados, né, ganhando a mais-valia, tá? Isso tudo já foi absolutamente refutado há muito tempo. Não encontra qualquer respaldo na ciência econômica ou sequer na história. Só para dar um exemplo, você pode procurar no Google, bota lá gráfico Revolução Industrial, taco de hóquei. Por que taco de hóquei? Porque o gráfico se assemelha a um taco de hóquei, né? Ele é assim, ó, o que esse gráfico mostra? Que antes da Revolução Industrial, praticamente todo mundo vivia na miséria, né? O mundo como um todo era pobre ao extremo, muito, muito, muito pobre. A partir do processo de industrialização, de Revolução Industrial, que herdou essa pobreza dos campos, do tipo de vida campesina, o gráfico faz assim, ó, a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza diminui e a quantidade de pessoas que prosperam aumenta vertiginosamente. Então, é uma grande mentira que o modo de produção capitalista, né, uma certa liberdade econômica, gera pobreza. É o contrário, historicamente, e no mundo da economia, é exatamente o contrário. Você tem países como os Estados Unidos, com pouquíssima regulamentação trabalhista, com ampla liberdade de comerciar e de empreender, e que experimentam progresso, né, experimentam prosperidade e uma diminuição cada vez maior da pobreza.
Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar. O segundo ponto é que essa ideia de comunidades mais locais, né, mais íntimas, resolvendo os seus problemas, é uma ideia que está no coração do pensamento conservador. Se você lê a respeito do pensamento conservador histórico, com Edmund Burke, com Russell Kirk, né, são dois autores mais conhecidos aqui no Brasil, você vai ver que essa ideia de experimentos locais e de comunidades locais resolvendo os seus problemas, participando da vida cívica, é absolutamente necessário e historicamente foi o que sempre deu certo. O que faz a propaganda, né, aproveitando aqui essa ideia de propaganda socialista, esquerdista, é trazer, numa pretensa... num pretenso diagnóstico dessas mazelas sociais, que são verdadeiras, são reais, colocar tudo na conta do Estado. O Estado se transforma num Deus e rouba aquilo que é próprio dessas pequenas esferas locais, que tem tudo a ver também com a doutrina reformada, por exemplo, de Kuyper, esferas de soberania, família, escola, igreja. Estado é só uma esfera, ela não está acima das demais. Então, percebe como o modo da gente articular o nosso pensamento, ele tem esses equívocos históricos, e tem esses equívocos conceituais. Mais uma vez, a gente chama atenção para isso. Então, quando você tem todo um movimento claramente de bases marxistas históricas, defendendo a pobreza, ele faz isso, defendendo os pobres, ele faz isso como pura propaganda. Né? Se ele rejeita a liberdade de iniciativa, por exemplo, se ele rejeita um modo de econômico, né, de produção, de relacionamento econômico, que é próprio do sistema capitalista, que está manchado pelo pecado, tá, gente? Não existe sistema perfeito. Obviamente, quando a gente defende essas coisas, a gente fala do ponto de vista da queda, né? Eles são manchados pelo pecado. Mas quando você tem ali um mandamento dizendo não furtarás, por trás disso você já tem toda a ideia de propriedade privada, de liberdade de você usar, gozar, fruir dos seus pertences, daquilo que é seu. Então a gente não pode negar isso, a gente não pode atribuir todo o controle dessa vida ao ente estatal, até porque a economia é o aspecto da realidade humana menos controlável do mundo. E até os comunistas soviéticos sabiam disso, tá, gente? Essa história de economia planificada lá na União Soviética, isso é tudo mentira, isso é tudo bobagem. Né? Existia muito capitalismo e riqueza fluindo ali nos subterrâneos daquele regime totalitário. Então, não tem como você simplesmente fazer isso. Então, é preciso, mais uma vez, eu chamo a atenção disso, que quando a gente pensar nesses termos, a gente os defina, a gente pense historicamente no que eles significam, nos dados da realidade bruta que nós temos diante de nós, para não trabalharmos ou com caricaturas ou com propaganda, tá ok? Então, nesse ponto, a igreja defende a liberdade, a igreja defende a livre troca de bens e serviços, a igreja defende o progresso, uma prosperidade honesta de trabalho, né, de capacidades, né, colocadas para louvor e glória do Senhor, mas também para o bem do próximo, defende que a família, a igreja sejam as primeiras linhas de assistência aos pobres e necessitados. Isso tudo é uma visão bastante conservadora da realidade. Uma pergunta que já foi em parte respondida, mas que eu queria fazer e mais ou menos responder só com base no seguinte: existe alguma forma de governo que o cristão deve defender? Seria o liberalismo econômico a opção cristã ou não? Essa pergunta o pastor Marcelo já respondeu numa manhã teológica, numa palestra de manhã teológica que está disponível gratuitamente no YouTube, respondendo a pergunta se todo cristão é conservador. Inclusive, as duas palestras desse encontro foram do pastor Marcelo, sobre se todo cristão é conservador, e do Gabriel Carvalho, do instrutor do BRMEC, sobre marxismo cultural. Então, mais uma segunda parte dessa pergunta, que eu creio que não foi respondida naquelas palestras, é como lidar, seja com prevenção ou correção, com membros da nossa igreja que defendem agendas de cunho esquerdista dentro da nossa igreja.
por partes. Não, eu não creio que a Bíblia ensine um único modelo político como sendo um modelo cristão, né? Então, se é uma monarquia, se é oligarquia, se é democracia. Não creio que a Bíblia ensine um único modelo econômico, se é mais livre ou mais regulamentado, mas creio que a Bíblia nos ensine os princípios que devem reger a nossa visão política, econômica ou qualquer outra. E creio sim que existem modelos humanos mais alinhados com esses princípios bíblicos e modelos menos alinhados com esses princípios bíblicos. Okay? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é que eu creio que haja um espaço, uma certa abertura, até mesmo dentro da igreja, para uma flexibilidade de visões políticas e econômicas. Então, o que define as fronteiras da igreja é o Evangelho. É a salvação pela graça somente, mediante a fé somente, em Cristo somente. É isso que nos torna igreja, cristãos, membros do corpo de Cristo. A fronteira da igreja não pode ser uma visão política, não pode ser uma visão econômica, senão estamos acrescentando ao Evangelho um novo elemento, que se torna a nova fronteira da igreja. Historicamente, quando a igreja faz isso, o Evangelho vai sendo colocado de lado e um novo Evangelho vai se inserindo, é o Evangelho mais, né? E eu acho que a gente deve combater isso fortemente. Não, nós não vamos começar a patrulhar ou policiar a membresia da igreja. Não, para você ser cristão, você precisa ser um cristão evangélico e conservador, ou e progressista, um cristão evangélico e capitalista ou socialista. Não, a partir do momento que fazemos isso, estamos traindo o Evangelho. Estamos colocando num par de igualdade as nossas visões políticas e econômicas, a nossa visão evangélica. Temos que ter esse cuidado. E na catedral, apesar, pastor Marcelo concorda comigo, apesar da membresia da catedral, a igreja pela qual somos responsáveis, ela é majoritariamente, até onde eu posso dizer, conservadora. Ela não é exclusivamente conservadora. Temos irmãos, até com atuação política de linha progressista, né? Com quem convivemos, tentamos conviver pacificamente, às vezes concordando em discordar, mas não, eu não os vejo como menos cristãos ou como menos membros da igreja, desde que saibam dosar coisas, sabe que a sua visão política não é tão importante quanto a sua visão sobre o Evangelho, né? Então, a partir do momento que fazemos isso, elevamos a nossa visão política e econômica ao mesmo patamar da nossa definição do Evangelho, em que você seja um conservador ou um progressista, você já está transgredindo a ordem, né? A prioridade da nossa fé cristã. Então, como conviver com irmãos da igreja que têm uma visão mais progressista? Bem, depende. Eles elevam essa visão a uma atuação religiosa, são religiosamente progressistas e esquerdistas, começam a não só absorver conteúdos políticos e econômicos, mas pautas morais progressistas. Se dizem cristãos, mas defendem o aborto. Se dizem cristãos, mas defendem ideologia de gênero. Opa, aí já está transgredindo uma fronteira que a Bíblia não negocia, que é uma visão moral. O que você entende da economia é uma coisa, mas o que você entende sobre a santidade da vida, se um feto é um ser humano ou não, opa, isso a Bíblia não negocia. Ela diz claramente que a vida é sagrada. Isso a gente não deve negociar. Então, quando irmãos de alinhamento progressista começam a trazer pautas que não são políticas, ou não deveriam ser, começam a trazer pautas morais para dentro da igreja, aí nós temos que começar a confrontar com a verdade e amor esses irmãos, dizer, não. Olha, você pode estar convencido de que uma economia mais regulamentada é melhor, um Estado maior é melhor, tudo bem. Mas agora, de se dizer cristão e defender causas como aborto, ideologia de gênero, sinto muito. Aí a Bíblia não nos dá essa flexibilidade. Temos que falar a verdade e amor uns para os outros. Tem uma causa moral que ninguém está atendendo hoje em dia, que é a questão de escravidão. Todos os nossos tênis Nike são feitos por crianças da Tailândia, que trabalham em regime de semi-escravidão. E ninguém deixa de comprar Nike por causa disso. Não é só mais médicos que mantêm cubanos em regime de escravidão, mas a igreja fecha o olho para essas coisas. Então, tanto o capitalismo como o comunismo se sustenta por regimes de escravidão ao redor do mundo.
e a igreja ignora. Então, se nós começarmos a olhar causas, a igreja tem que botar o joelho no chão e começar a ver causas de verdade, que ninguém fala porque não está na mídia. Não interessa a mídia promover isso. Porque um dos grandes opressores do mundo não é capitalismo, mas é esse capitalismo selvagem globalista que oprime os povos mesmo. Isso é muito mais sério do que qualquer um está começando a tratar. Então, só como um exemplo, vamos falar de causas. Tem causas que a igreja nem começou a olhar, mas que existem, né? Crianças que trabalham de sol a sol, com 6, 7 anos, 8 anos de idade, costurando sapatos de tênis. Só como exemplo. Ou os mais médicos, que são cubanos escravizados, cujas famílias estão sendo mantidos reféns em Cuba, para eles trabalharem aqui por uma mixaria, vivendo, quase subsistindo, e tem pessoas dizendo, porque estão expulsando nossos médicos. A hipocrisia tem de todo lado, todo lado. Todos são hipócritas, todos, e nós também. Diga para o seu vizinho, você também é hipócrita. Diga, 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 diga. E quem tiver de Nike, não tasque a primeira pedra, tá bom? Então. Deixa eu só aproveitar a fala aqui do pastor John, recomendar mais uma vez o livro do David Koyzis, que trata muito bem essa questão, né? Então, por exemplo, há princípios e proposições conservadoras, as quais a igreja deve abraçar, porque, na verdade, o seu núcleo duro é bibliocêntrico. Mas o conservadorismo, enquanto uma ideologia, embora os conservadores detestem essa vinculação, isso é perigoso. Você defender liberdade econômica, de trocas, eu acho que encontra respaldo bíblico nisso, mas você defender o liberalismo enquanto um conjunto de ideias, de proposições mais fechado, isso é um equívoco. Você acaba entrando no universo das ideologias, e é o ponto inicial do Koyzis. Toda ideologia é uma idolatria. Ou seja, você escolhe um elemento da realidade para explicar toda a realidade, quando na verdade o que explica toda a realidade é Deus e a sua revelação. Mas quando você escolhe ali, né, por exemplo, a voz do povo, a democracia, isso explica toda a realidade, deve ser a bússola para todas as nossas decisões, tá? Você entrou no campo da ideologia. Né? Quando você, o socialismo, né, é ideologia. Todo ismo se torna então uma relação idólatra com aquela porção da realidade, né? E nisso a gente tem que ler um sujeito muito difícil de ler, que é o Hermann Doivert. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, discordante, mas nem tanto, né? Quando a gente fala em progressismo, progresso, e atribui isso aos movimentos mais alinhados com a esquerda, numa filosofia doiverdiana, eles são chamados de retrógrados. Isso é interessante, por uma série de razões filosóficas que eu não vou gastar o tempo aqui mencionando, porque o espaço é para outra coisa. Mas dentro do arcabouço filosófico de Doivert, o modo de pensar ligado principalmente aos movimentos de esquerda, entre muitas aspas, eles são classificados como retrógrados e não como progressistas, no sentido de um progresso natural e louvável, né, da ordem social. Isso é bem interessante, né, como o rótulo acaba mudando. E quem chama progressistas são eles mesmos, né, porque eles não querem, evidentemente, se chamarem de retrógrados, né, eles acusam os outros de retrógrados e se colocam como os protagonistas do grande progresso para lugar nenhum, né? A verdade é essa, porque a utopia nunca chega, senão todo projeto de poder seria inviável. A ideia é essa mesmo, é nunca chegar nesse suposto progresso. Então, só esse parênteses aí. Leiam Koyzis, gente, é maravilhoso. Se tiver que sair daqui com um livro, sai com ele hoje. Um comentário muito rápido aqui para o pastor Marcelo. Já que esse espaço aqui não é o melhor espaço para esse tipo de discussão, você diria que seria necessário uma espécie de uma academia
para discutirmos esses assuntos. Boa ideia, né? Só um parênteses. Sim. Cosmovisão cristã? Você quer dizer? Sim. Só voltando à Vamos pergunta conversar anterior, sobre isso depois. Pensando sobre a pergunta anterior, como lidar com membros da igreja ou cristãos que se apresentam ou se identificam como progressistas ou socialistas ou mais alinhados ideologicamente à esquerda, né? Não rechace esses irmãos de cara. Não os rotulem. Assim como eles rotulam os, né, da oposição, os conservadores, não vamos rotulá-los. Ah, você é de esquerda, você é coxinha, você é mortadela. Você... Não os rotule. Tente compreendê-los. Por que eles se dizem cristãos e também progressistas ou socialistas? Pode ser que ali haja uma preocupação legítima, eu diria até bíblica, com uma consciência social. Ok? E sim, eu creio que a Bíblia nos dá razão para nos preocuparmos com o social, né? Não só com a vida, propriedade particular, mas uma solidariedade coletiva, uma compaixão social, sim. Então, primeiro, ouça esses irmãos, pergunte a eles por que eles se identificam assim. Talvez eles nem sabiam que poderia ser outra coisa. Acho que ser cristão é só ser cristão e ser socialista ou ser progressista. Nem sabia que podia ser cristão e conservador, ou cristão e considerar o capitalismo. Pergunte por que eles se dizem ou se identificam como cristãos socialistas. Pode ter algo aí importante, essa consciência, essa preocupação social. Mas questione se o socialismo, enquanto ismo, é a única opção para um cristão que quer ter uma consciência social. Se as soluções socialistas de um Estado maior, de uma economia regulamentada, de fato fazem o melhor pelo social ou não. Quando a gente passar dos rótulos e começar a estudar história, né, a validade de cada ismo, de cada visão política e econômica, veremos que o socialismo não detém um monopólio, né, nem as melhores soluções para resolver os problemas de cunho social. Então, não, se você não for um cristão socialista ou mais alinhado à esquerda, não quer dizer que você não tem consciência social, você não se preocupa com os pobres, você não tem compaixão, você não tem coração, então você é um capitalista, só pensa em dinheiro, só pensa em lucro. Não. O capitalismo, ele é um sistema decaído, corrompido, pode abrir espaço para a ganância, lucro sórdido, mas o socialismo também é um sistema humano corrompido, decaído, que pode favorecer o quê? Uma elite pensante lá, né, que acaba perpetuando e piorando a pobreza. Então, só ver o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos. A predominância do socialismo, e saímos mais ricos ou mais pobres? Mais pobres. Saímos mais educados ou menos educados? Menos educados. Isso foi mérito do socialismo. Então, não, ter uma consciência social, uma preocupação social enquanto cristão, é uma coisa legítima. Isso quer dizer que você precisa ser um cristão progressista, ou socialista ou de esquerda? Não necessariamente. Não necessariamente. Quantos já ouviram essa frase, massa de manobra? Quantos já ouviram? O que é uma massa de manobra? É um grupo de pessoas que tem convicções fortíssimas sobre coisas que não compreendem nada. Não entendem absolutamente nada sobre aquilo sobre o qual eles têm enormes convicções e estão prontos para brigar a respeito. O Brasil é uma nação de massa de manobra. Por quê? Nós somos manipulados por propaganda. Propaganda cria sentimentos, convicções, ideias que não têm o menor fundamento. Tem algumas palavras-chave que acendem certas luzes na nossa cabeça, mas sobre as quais nós não temos nenhuma compreensão. No âmbito, olhe, eu confesso que essa área não é minha área de competência. Eu sou um teólogo e um líder de igreja. Mas eu vi isso no âmbito de teologia reformada. Todo mundo diz, eu sou reformado. Inclusive, sou pentecostal reformado. Eu disse, bom, primeiro, não sei se você ainda é pentecostal, se você é de fato pentecostal, mas reformado, pelo jeito que você está falando, você não é. Então, escrevi um livro, nós escrevemos isso com a ajuda do meu filho, nós escrevemos um livro chamado O Pentecostal Reformado, que, entre outras coisas, informa exatamente o que cada palavra usada nesse discurso quer dizer, para que pessoas saibam do que estão falando e se de fato realmente são convictos a respeito disto. Na área social, na área cívica, na área política, na área familiar,
nós também temos convicções fortes sobre coisas das quais nós não temos a menor compreensão. E isto move montanhas, move massas, pessoas vão para a rua, pessoas brigam, pessoas queimam prédios, pessoas quebram janelas em favor de causas que não entendem em absoluto e são manipulados por pessoas peritas em propaganda. O que nós estamos dizendo esta manhã é que nós temos que acordar e parar de sermos manipulados. Nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que conversar, nós temos que entender as palavras que estão sendo usadas para que nós não sejamos apenas marionetes de forças que nunca mostram sua cara de fato. Eles se escondem por trás de máscaras chamado justiça social, chamado direitos humanos, chamado amor, uma série de frases que eles desconversam, usam como cortina de fumaça. E nós temos que acordar como um povo, primeiro, movidos pela palavra de Deus. Nós somos um povo que tem que ter nossa cabeça assim, no lugar. Nós temos que saber onde pisamos e por que nós fazemos o que nós fazemos. Mudando para um outro assunto que a gente já tocou, mas ainda não adentrou. Por conta de legislação e outros segmentos sobre a questão do aborto, em que momento se dá a concepção da vida? Em que momento seria exalado o sopro de vida, seja na união celular, seja só quando nasce, propriamente dito? E qual deve ser a posição cristã sobre a definição da concepção de vida e de aborto? Vou responder a pergunta, mas talvez responder uma outra pergunta que esteja aí nos bastidores, né? A pergunta é: se nós temos tantas causas morais em debate hoje, não só o aborto, mas ideologia de gênero, regime de escravidão, preconceito racial, por que estamos batendo tanto na tecla do aborto? E alguém está perguntando especificamente sobre aborto. Sim, existem muitas causas morais sobre as quais os cristãos deveriam estar preocupados e envolvidos. Algumas das quais já estamos envolvidos e outros não. Mas por que eu creio que o aborto deveria ser a primeira causa? Se tem muitas causas morais, por que essa requer ou exige mais atenção do povo cristão do que as demais? Não que as outras não mereçam atenção, mas essa merece especial atenção. Porque o que está em jogo na questão do aborto é a questão da definição da vida. Quem tem o direito de definir o que é vida e o que não é vida? A partir do momento em que isso se torna uma questão política, o Estado já foi endeusado. Porque a função bíblica do Estado é proteger a vida. E agora temos uma visão de Estado onde o Estado agora define o que é vida e o que não é vida. Gente, a função do Estado, segundo Romanos 13, é de proteger a vida. O Estado exerce o poder da espada, da força, para proteger a vida contra os malfeitores, os que atentam contra a vida. Quando um Estado, uma visão política entra e diz que agora o Estado tem o direito de definir o que é vida e o que não é vida, o Estado já virou Deus. Ele não respeita mais Deus, o Criador da vida, ele se tornou Deus. Agora nós vamos decidir quem pode viver e quem não pode viver. Quem pode definir o que é um ser humano e o que não é. Bem, nós cremos como cristãos que Deus é quem define o que é a vida. E a vida é santa porque Deus é santo e Deus é o doador da vida. Então a vida é santa desde a concepção e não no momento do parto. Não é com o primeiro fôlego de vida, nem sequer é com determinadas semanas de gestação. Só é vida a partir da 12ª semana. Só é vida a partir de um determinado processo da gestação. Não, a vida é santa desde a concepção. Onde a Bíblia diz isso? Salmo 139. Deus nos viu uniformes no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias foram contados desde o primeiro dia, que é o que? Da nossa concepção. João Batista, ainda no ventre da sua mãe, se comovendo ali diante das notícias do nascimento do seu primo Jesus, vindo da boca de Maria. Temos um ente ainda não nascido, já com vida ali no ventre de Isabel. A vida é santa e cheia do Espírito, né? Então, por que nós dizemos que a vida é santa desde a concepção? Porque a Bíblia diz que a vida é santa desde a concepção. Porque Deus é o doador da vida, Ele que tem direito soberano sobre a vida, ou não?
Ah, mas isso é uma questão, né? Quantos já ouviram isso? Ah, aborto é uma questão de saúde pública. Ah, isso é uma questão para a ciência resolver. Eu tive uma conversa recentemente com um colega de turma, de ensino médio, estou tentando evangelizar, justamente sobre a questão do aborto. Ele diz, isso é uma questão de fé, você crê que a vida é santa porque essa é a sua fé. Eu creio que isso é uma questão da ciência, os cientistas é que definem o que é vida e o que não é vida. Essa é a fé dele. Ele crê que a ciência é competente ou tem autoridade para decidir o que é vida e o que não é vida. É uma fé naturalista, é uma fé cientificista, né? Então ele crê que o consenso de um grupo de cientistas, né, tem a voz final na questão do aborto. Bem, eu acho isso menos razoável, menos crível do que a palavra de Deus tendo a voz final sobre o que é vida. É uma questão de fé contra fé, não de fé contra a ciência. Okay? E quando diz, mas isso é uma questão de saúde pública, isso não é uma questão de religião. É isso que diz a religião progressista, de que a religião cristã tem que ser jogada para escanteio, os cristãos não podem ter voz, mas os ateus podem. Então, quando jogam o cristianismo para escanteio, não, o cristianismo não pode, a religião não pode se envolver nessa questão de saúde pública, pergunte-se, que religião está dominando a conversa pública? E se é uma questão de saúde pública, de saúde do povo, então e a saúde do feto? Não é público? A vida do feto não é público, não é povo, não é gente? Então não é só uma questão de saúde pública, é uma questão religiosa. Quem é que define o que é vida e o que não é vida, o que é ser humano e o que não é ser humano? Então a nossa visão não é mais religiosa do que a dos ateus, ou dos secularistas, ou naturalistas. Eles creem religiosamente que a vida não é santa, que nós podemos arbitrar o que é vida e o que não é vida. Quando fazemos isso, gente, nós estamos não só endeusando o Estado, endeusando a sociedade, nós estamos no limiar do fim da civilização. Quando uma civilização começa a arbitrar o que é vida e o que não é vida, ela já está rumo à morte, rumo à falência. É uma questão de processo histórico, né? Taxas de natalidade decrescentes, você extinguindo vida, controle de natalidade, aborto, essa civilização morre. E qual é a próxima civilização que domina? É a que produz filho. É a que gera mais vida, são os muçulmanos. Eles vão dominar só por reprodução, né? Então, sim, aborto não é só mais uma pauta no Congresso, não é só mais uma causa moral. Eu creio que é a principal causa moral pública pela qual os cristãos deveriam estar lutando. Não a única, mas a principal, porque é uma questão de integridade da nossa fé, autoridade da palavra de Deus, uma questão de sobrevivência da nossa civilização. Você mexe com a vida, você acabou com o tecido social, você acabou com uma civilização. É morte. É morte. Se me permite um breve comentário sobre isso, o próprio John Piper recentemente compartilhou um texto falando sobre aborto, colocando que uma civilização que pratica a maior violência possível contra um ser indefeso, o que isso diz sobre essa sociedade, sobre essa civilização? É uma civilização inerentemente violenta, né? Então, aonde que a gente para a violência? Se a gente comete a maior das violências, como lutar contra qualquer outra violência que seja, se nós permitimos a maior violência de todas? Sim. A violência contra um grupo indefeso, sem voz, né? Os não nascidos. Então, a violência contra eles, primeiro, é uma violência contra a mulher, que sofre de sérias sequelas psicológicas depois de um aborto. A saúde pública. E a saúde pública da mãe, que depois tem que conviver com um trauma psicológico de ter abortado. E a saúde pública do casamento. Que mensagem você está mandando para o pai, o progenitor? Ele pode reproduzir sem responsabilidade, sem compromisso, sem ter que arcar com o custo e a responsabilidade de criar a criança. Olha o dano à saúde pública do feto, da mãe, do casamento, do lar e a sociedade. Que mensagem você está mandando numa sociedade ao matar uma criança sem voz e sem defesa? Você está legitimando e perpetuando o pior tipo de violência. Em nome do quê? Saúde pública? Direito de escolha? Paz? Não, ali você está transgredindo uma linha moral civilizatória que acaba com uma sociedade. Acaba. E tem o outro lado do espectro. Porque se a criança, se por
compaixão pela mãe, cuja vida vai ser prejudicada pela criança, o mesmo argumento pode ser feito para um casal que tem um pai ou mãe com Alzheimer's. Porque deixam de ser produtivos e passam a prejudicar a vida do casal. O mesmo Estado que usa a ciência para redefinir a vida, também pode redefinir quem tem direito de permanecer vivo. Então você tem uma série de coisas que desaguam em ficção científica, gente, de extermínio de pessoas idosas, extermínio de pessoas incapazes, extermínio de pessoas acéfalas, extermínio de pessoas com alguma debilidade tão séria que elas não produzem, não contribuem, apenas exigem de nós. E se a vida em si não for algo sagrado, a ciência pode qualificar qualquer tipo de homicídio como aceitável, porque deixou de ser uma pessoa viva. Isso não tem fim. Isso não tem fim. E o que está por trás disso tudo, né, até nas origens da bandeira abortista, por exemplo, norte-americana, é controle social. A gente sabe que isso surgiu como controle social de populações negras nos Estados Unidos, onde o aborto era estimulado, né, sob o rótulo da liberdade, a propaganda da liberdade, da saúde pública, para manter aquela população de negros escravizados de outra forma, né, por meio de um controle social. E o que o bispo falou é muito sério. A gente já vê na Europa, por exemplo, a possibilidade de abortar crianças diagnosticadas com síndrome de Down. Se eu não me engano, a Suécia já aborta quase 100% das crianças diagnosticadas com síndrome de Down. Então, o que chegou no Brasil, por exemplo, com os anencéfalos, é a frestinha da porta para que ela seja escancarada para outras patologias, como, por exemplo, síndrome de Down, etc. O que nós vemos com a população idosa também, você hoje tem suicídio assistido, eutanásia, uma cultura de morte, e por trás disso tudo, o que você tem? Uma ânsia de controle social. Isso é darwinismo social, isso é a religião da seleção natural, materialista, onde os mais fracos devem ser mortos, né? devem perecer, né? num grande holocausto social, mais bonitinho, né? Purinho, cheirosinho, e onde apenas uma pequena elite vai permanecer. Isso já está transbordando, por exemplo, para as causas ambientalistas. Você sabia que tem gente, ambientalistas, que defendem que o ser humano é o maior predador e exterminador do planeta Terra? A raça humana deve morrer. Alguns seres humanos devem literalmente morrer para que animais e plantas, né, e toda essa coisa natural do planeta possa sobreviver com tranquilidade, porque nós somos malvados, nós somos aqueles que atentam contra a vida do planeta, né? Então tem uma série de questões aí que a gente tem que saber identificar desde o início, né? Eu já acho chamar de aborto uma suavização, porque na verdade é um assassinato, é um homicídio que você comete. Se é vida que tem no ventre da mulher, aquilo é um homicídio, aquilo é um assassinato, né? Aquilo é derramar sangue inocente. E a Bíblia já mostra isso desde lá de Gênesis capítulo 6, né? 6, é o derramamento de sangue inocente. Então veja, 9, né? 9, isso, 9, 6. O que está por trás disso, né, desse conceito de vida, é algo muito sério. Tem uma outra questão que não foi perguntada, mas que alguns defendem. Não, mas a gente não está falando sobre o aborto em si, possibilidade de abortar, mas sobre a criminalização do aborto. Que você está punindo uma pessoa que não transtornada por aquela gravidez indesejada e blá, 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 blá. Bom, novamente, é homicídio. O homicídio está previsto como um tipo penal, né? Matar alguém, o feto é alguém, o embrião é alguém, né? Então está lá no Código Penal. Então, olha como é que o argumento volta-se contra a pessoa, né? Quando você fala de aborto, você está falando de religião. Então quer dizer que o tipo penal do homicídio, matar alguém,
está baseada em religião, no não matarás, lá da lei mosaica. Então, se eu for tirar tudo que é fundamentado em alguma raiz de fé, o que vai sobrar da nossa legislação? O matar alguém, que é o tipo penal lá do homicídio, está baseado no toda a herança cultural antiga, inclusive mosaica, que diz que matar é algo repulsivo, que deve ser punido em qualquer sociedade da história humana. Nenhuma sociedade da história humana enalteceu o homicida. Isso com base em quê? Na sua fé, na sua religião. Inclusive a civilização israelita, mosaica, né? O N. Gruden fala muito bem sobre isso, política segundo a Bíblia, né? A questão não é tirar a religião dos fundamentos daquilo que vai ajudar essa sociedade a permanecer viva, porque senão você tira tudo, você destrói completamente o tecido social, você vai acabar numa selvageria, em que se eu não gostar de você, porque você tem barba, eu posso te matar, ponto. Você atrapalha a minha vida de crescimento, sabedoria, a sua barba me oprime. Então, o que me diz que eu não teria o direito, né, de escolha pessoal e declarar que barbados são fruto de um atraso civilizacional ou coisa dessa natureza? Não, parece ridículo, a gente ri, mas é para onde essas coisas apontam. O substrato teórico disso pode resultar nessas coisas. Quando, há alguns anos atrás, pastor Weber falava conosco sobre pedofilia no Brasil, pô, pastor Weber, pelo amor de Deus, né? Isso parece teoria de conspiração. Pouco tempo depois, isso já estava ganhando o campo da discussão acadêmica, dos artigos filosóficos, da discussão política. Eu falei, tolinho que nós somos, né? Olha só onde isso vai dar, né? Pegando carona aqui, uma outra pergunta. Sobre não matarás, qual deve ser o posicionamento do cristão sobre a possibilidade de, no caso de policiais, terem como... Continua? Tá ok? Tá ok? Tá. E como foi mencionado recentemente, o próximo governador eleito já falou da possibilidade de abate a longa distância de criminosos, né? E por que não tocar, se der tempo, acho que não dá tempo, como é que deve ser as penalidades para tanto, até onde o limite do cristão para aplicar justiça em casos extremos, digamos. Bem, no contexto bíblico, primeiro, a mesma lei mosaica que dizia não matarás, prescrevia pena de morte para determinados pecados. Então a lei mosaica é contraditória, ela diz nos 10 mandamentos não matarás, mas, por exemplo, em casos de adultério, em casos de desacato à autoridade dos pais, qual era a pena? Pena de morte. Na ocupação da terra de Canaã, tinha prescrições para uma guerra santa, para matança de povos pagãos. Então a Bíblia está se contradizendo ou nós não entendemos o não matarás? Eu acho que é o segundo caso, nós não entendemos o que significa não matarás. Não matarás, o sentido da lei é não assassinarás. É o crime premeditado, dolosamente, injustificado. É tirar da vida do outro sem justificativa, sem razão, sem prescrição bíblica alguma. Quando você tira o não matarás do seu contexto e usa como uma proibição absoluta, bem, aí você não entende o que a Bíblia diz. É tirar um texto fora do seu contexto. Então não há nenhum impedimento bíblico, creio eu, para a punição, até mesmo severa, com morte daquele que verte o sangue de outro ser humano. Isso eu creio que é até pré-lei, né? Gênesis 9:6. Está lá prescrito em Noé, antes de Moisés, né? Qual é a pena proporcional, justa, contra alguém que tira a vida do outro, atenta contra a imagem e semelhança de Deus, assassina outro ser humano? A pena justa e proporcional é que ele perca a sua vida. Nem todos os cristãos concordam, e eu não acho que você tem que crer nisso para ser um crente. Então tem cristãos na catedral que discordam da pena capital, pena de morte. Eu não acho que isso é um artigo de fé tal qual crer no Evangelho. Mas isso não quer dizer que para ser cristão você precisa necessariamente discordar de pena capital
e do uso proporcional de força contra aqueles que atentam contra a vida de outro ser humano. Eu creio que haja base bíblica suficiente para tanto. Perfeito, né? Não assassinarás, né, como a gente deve entender, o preceito ali. Eu creio que, à luz de Romanos capítulo 13, isso ficou muito claro, né? O Estado não porta a espada, né? E a espada ali não é para fazer carinho, não é para fazer barba, é para cortar a cabeça. O senhor está né? ressentido, por acaso? Oi? Está se sentindo oprimido? Não, é que eu fico ofendido, vitimizado, Que mimizento você. mimizento. Podre de mimado, para usar o título lá do Darren Paul, né? Theodore. Mas isso então a lei a pena capital, ela é justa, ela foi dada por Deus na Bíblia Sagrada. Você pode discordar de nós no sentido da aplicação dela no contexto que nós temos, numa justiça, numa polícia investigativa bastante viciada, bastante complicada, né? Onde cerca de 90% dos homicídios não são resolvidos, você não consegue encontrar quem é o culpado daquele crime, né? Essa é a investigação do Brasil. Uma série de razões, não só falta de recursos da polícia, etc., mas uma série de razões. A questão toda também desemboca, inevitavelmente, na possibilidade da autodefesa, né? Que é um outro tema bastante espinhoso. Nós temos, creio eu, respaldo bíblico para a autodefesa, né? Se a sua vida está sendo colocada em risco, né, você reage legitimamente, proporcionalmente, com os meios necessários para rechaçar aquela violência. Então, se alguém vem dar um soco em você, você tem maneiras de se esquivar, dar outro soco, dar um pontapé. Agora, se alguém vem com uma faca ou com uma arma de fogo tentar te matar, você não vai cantar Imagine, dar rosas, né, para a pessoa. Você vai ter que reagir, preservar a sua vida, preservar a vida da sua família. Então, nós cremos que a Bíblia respalda isso, essa legítima defesa da sua vida, da vida dos seus familiares, inclusive mediante o uso dos meios necessários para repelir essa agressão. Isso é perfeitamente legal do ponto do sistema jurídico, né? E creio eu, biblicamente aceitável. Você pode rechaçar, inclusive com arma de fogo, matando aquela pessoa que quis atentar contra a sua vida. Você não é culpado do não matarás nesse ponto, né? E há uma série de respaldo bíblico para isso, né? Jesus nunca falou contrariamente a isso, né? Ele inclusive disse que teve um momento do discipulado cristão, da caminhada dos seus seguidores, em que ele disse: venda a capa e compre uma espada. Então está aqui, Senhor, 2 espadas, beleza, é o suficiente, parafraseando aqui a passagem, né? Então não há qualquer problema nisso. Do ponto de vista até histórico, né, o direito à defesa do cidadão é inclusive uma maneira de você criar um freio às pretensões totalitárias do próprio Estado. É assim que a segunda emenda, né, norte-americana foi elaborada, né, pensada. Então há um balanço de forças aí absolutamente necessário para não permitir o avanço de um projeto totalitário de poder por parte do Estado, e para que você tenha a sua vida defendida na ausência das forças legalmente constituídas pelo Estado, no caso os policiais. Então o policial, é interessante, ele mata em legítima defesa, né? Ele não mata no exercício do dever legal, porque não existe o dever legal de matar, mas existe o dever legal de proteger, e quando ele reage a um traficante, ou que seja uma ameaça atual, iminente, ele o faz para defender primeiramente a sua vida, mas a vida também daqueles que estão ao seu redor, aquela comunidade desprotegida e sujeita ao fuzil do traficante, etc., né? Então ele age numa defesa legítima dos seus. Isso tudo encontra respaldo bíblico perfeito. A gente não pode colocar tudo na conta do amor, do dar outra face, que aí a discussão anda bastante, não vou entrar nisso agora. Mas é importante, existe uma ala da igreja
cristã, legitimamente cristã, que é pacifista? Existe. Ela é a única ala? Não. Ela é a ala historicamente majoritária? Não. O pacifismo não é a única visão cristã no que diz respeito à segurança pública, à defesa própria, né? Defesa própria, segurança pública, é um ato de amor. Ah, mas você não está amando o seu próximo. Não, eu estou amando minha família, ao me defender e defender os membros da minha casa. O policial cristão está amando a sociedade ao combater um elemento mau que atenta contra a ordem, a lei. O direito é um ato de amor para com Deus, para com a família, para com a comunidade, combater um elemento que quer ultrapassar suas fronteiras, o seu direito a atentar contra a vida de outro. Então não é um ato de ódio, né? É um ato de amor, pode ser um ato de amor, legítimo de um cristão, seja se defendendo em casa contra alguém que atenta contra a vida, seja atuando nas forças policiais, nas forças de segurança pública, no exército. Historicamente, nem todos os cristãos concordaram, mas existe uma grande representatividade no pensamento cristão de enaltecer cristãos que servem nas forças armadas, que servem no exército, na polícia. Isso é uma vocação legítima de um cristão, é um ato de amor com Deus, a sociedade, a família, proteger a ordem, a vida contra elementos que querem ultrapassar suas fronteiras, né? Acho que tem o direito de, né, matar para roubar. Não, isso é um ato de amor. Ah, mas isso não é virar outra face, isso não é andar a segunda milha, isso não é o que Jesus ensinou, porque Jesus pregava o perfeito amor. Ele está tirando as palavras de Jesus do Sermão do Monte do seu contexto, está falando sobre perseguição e oposição pela nossa fé. E sim, quando fomos perseguidos e sofremos oposição por professarmos fé em Cristo, estejamos prontos para sofrer. É isso que Jesus está dizendo. O que não legitima toda e qualquer atitude, digamos, neutra ou pacífica, quando o mal se apresenta. Então, quando fomos perseguidos por sermos cristãos, estejamos prontos para sofrer. Mas isso não é uma carta branca para deixar o crime rolar, o pecado rolar, né? Ah, não, agora nós não podemos fazer nenhuma oposição a crime, né, violência, crueldade, atentado contra a vida do outro. Não, as palavras de Jesus não legitimam um estado desarmamentista somente, uma atitude cristã pacífica somente, não. Há momentos para sofrer e há momentos para combater. Tem hora que a gente tem que ser o cordeiro, sofrendo pela nossa fé, tem hora que tem que ser o leão, defendendo os da nossa casa, os da nossa comunidade, os da nação. Não há nada de anticristão ou de não amoroso nessa postura. Pelo contrário, é muito cristão e muito amoroso. Já deu meio-dia, mas tem uma última pergunta que, com a permissão de todos, seria interessante fazer, que é algo que ainda não tocamos. Todos querem que a última pergunta seja feita? Vocês estão dispostos? Sobre o posicionamento de alunos dentro da faculdade. Uma pessoa especificamente aqui colocou que ela é aluna de literatura americana, historicamente influenciada pelo cristianismo, e relata que seus professores usam textos de Jonathan Edwards, dentre outros puritanos, para expor o quão abusivos e hipócritas eram os puritanos. Esse é um exemplo, mas eu acho que a gente pode estender essa pergunta para como se posicionar enquanto cristão frente a professores, seja de faculdade ou até de colégio, e falando também da questão da doutrinação dentro de colégios. Eu sei que isso daria mais tantas horas, uma manhã teológica inteira, mas se puder ter alguns comentários sobre que ajudas práticas, que conselhos práticos vocês dariam para nossos jovens que estão nessa situação? Mas doutrinação não existe, gente. Isso é coisa da cabeça de vocês. Que história é essa, não? Esse é um típico caso, né, de uma corrente, né, que surgiu ali no pós-escola de Frankfurt, né, já no meados da década de 60 principalmente, que é o desconstrucionismo, né, que é você usar a linguagem, desconstruir o texto do seu contexto original
e usar aquela linguagem para defender as suas ideologias. Eu mostro como essa pessoa mencionou aí que faz com os textos de Edwards, né? Isso é um tremendo componente aí nesse caldo cultural e que a gente sofre as influências sem perceber, né? Por exemplo, quando a gente usa um termo fora do seu contexto, não o classifica, não o define, isso tudo é fruto dessa estratégia de rompimento das estruturas de um texto, do seu contexto, né, para que você atribua a ele o que você quiser, o significado, né? Então, é absolutamente necessário a gente refutar esse tipo de ação, pelo que ela representa, ou seja, isso é uma ação profundamente desonesta do ponto de vista intelectual. Então, é preciso que esse professor encare isso. O que você está fazendo é desonesto do ponto de vista intelectual. Já começa por aí. Esse texto não significa isso. Esse texto não pode ser lido dessa forma. Ponto final. E por que eles leem dessa forma? Bom, cultura relativista, você atribui significado a que você quiser, do jeito que você quiser, para avançar toda uma ideologia, né? Um conjunto de ideias descolado da realidade, né? Então é preciso que haja um confronto sério, que haja a possibilidade de minimamente dizer, olha, não é assim. É claro que essa pessoa vai ser rechaçada no meio da sala de aula. Infelizmente, ainda é o que nós vemos na universidade. Isso não vai mudar nos próximos 4 anos, talvez nos próximos 40, né? Com muito boa vontade. A universidade não é um espaço de debate, não é um espaço de troca de ideias, é um espaço de imposição ideológica muito claro, muito nítido. Basta você ver os dados. Pegue e faça uma pesquisa sobre teses, monografias que citam Marx, Gramsci, você vai ver as pencas, aos montes. Agora me dê uma que cite Roger Scruton, que cite Russell Kirk, que cite Edmund Burke. Você não vai encontrar. Simplesmente o pensamento mais conservador, ou mais à direita, ou como você queira chamar, está expurgado das nossas universidades. Não há debate, né? Então é necessário que se levante isso. Olha, vamos ler isso aqui, vamos debater isso aqui. Olha, tem um outro ponto de vista aqui. Isso não é a verdade plena e absoluta. Isso não explica toda a realidade. E como aluno cristão, acho muito importante a gente entender que essas pessoas estão cegas, estão completamente cegas a respeito da verdade. Então há um princípio de amor e de serviço que é tentar mostrar a essas pessoas qual é a verdade, né? Tentar servi-las com a verdade. E aí que você consegue discernir quem é quem na universidade. Por quê? Qual é o propósito de todo o ensino? Qual é o propósito desse processo de ensinar e aprender? É a busca da verdade, né? Então, um professor, legítimo professor, deveria ficar muito feliz quando alguém chega, não, professor, peraí, essa não é toda a história. Tem aqui esse livro, tem aqui essa ideia. O senhor se propõe a ler e conversar a respeito? Ou se ele vai se entrincheirar na sua ideologia? Não, isso aqui é conservador, isso aqui é cristão, está fora da academia. Ah, isso é cristão? Então está fora, isso é uma questão de fé. Aí você vai ver se o sujeito é um desonesto do ponto de vista intelectual, né, um entrincheirado na sua ideologia, e obviamente ele não vai querer a sua ajuda em nada, né? Mas trate com amor, trate com paciência, né? Ali Paulo disse a Timóteo, né? Responda de maneira amorosa para que Deus então abra os olhos, esperando né, que Deus faça isso e não só a força do seu argumento. Nós estamos para entrar numa fase violenta na academia. Nós temos um novo ministro de Educação que é uma sumidade em pensamento brasileiro, autor de 30 obras, filósofo de primeira ordem. Existe um pensamento conservador que vai nortear muitas das investidas na academia nesses próximos 4 anos. Eu sei que vai levar tempo, mas eu sei também que vai haver
uma devassa na academia brasileira. Vai haver uma devassa. Reitorias vão ser revistas, professores vão ser despedidos, novos valores vão ser colocados, vai haver muita reclamação, muito protesto. Nós vamos ver pelo menos eu creio que nas universidades ao redor do Brasil nós vamos ver manifestações violentíssimas em favor de professores que foram despedidos por causa das suas orientações políticas de esquerda. Nós teremos um governo de direita. Esse governo, o novo governo, é um governo de direita. Há uma sala de guerra com 11 generais de 4 estrelas que têm traçado uma estratégia de mudança, já não é de hoje, é uma coisa que já vem há tempo sendo planejado. A verdade é que a educação no Brasil está falida, os índices das provas, os resultados, os modos de medir capacidade internacionais têm mostrado como nosso sistema educacional foi empobrecido criminosamente no Brasil, criando apenas militantes e não pessoas capazes. E o que nós vemos com Lava Jato e outros instrumentos que estão fazendo alguma mudança são pessoas que foram estudar lá fora e voltaram por amor ao Brasil. Não buscaram apenas fazer sua carreira sozinhos na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, mas voltaram por amor ao Brasil para fazer uma mudança. Haja visto o Sérgio Moro, que educado lá fora, voltou, correu perigo de vida, corre perigo de vida para fazer uma mudança. Se alguém me dissesse, bispo, eu quero fazer biologia, eu acho que pode fazer biologia, pronto, faça biologia. Mas se você pensa em fazer letras, história, direito, política, eu sugiro que você tire um ano, faça academia, e olhe, isso não foi ideia minha, me trouxeram essa ideia essa semana, e disse, olhe, fantástico, isso é uma coisa que está sendo feito ao redor do mundo hoje. Tem grupos nos Estados Unidos que estão fazendo isso, tem no Brasil, em outras igrejas, no Nordeste, São Paulo, tem igrejas que estão entendendo que nós vamos ter que pensar bem sobre cosmovisão. Procure um sistema de leitura dirigida, fique em contato com o pessoal aqui da IBRMEC e prepare-se. Eu acho que o jovem hoje, despreparado, que planeja fazer letras, história, ciência política, direito, vai entrar no mundo que você não imagina o poder de convencimento que eles têm ou os pressupostos religiosos que estão por trás do seu ensino. Você deve se preparar, se armar, se blindar